Leituras em Provérbios, capítulo 18. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Provérbios, capítulo 18, nos fala a respeito dos nossos relacionamentos. Muitos dos versículos desse capítulo se referem ao modo como nós usamos a nossa boca, a forma como nós usamos as nossas palavras nos nossos relacionamentos. Sabemos que muitos dos problemas que nós enfrentamos são decorrência daquilo que nós falamos, da falta de sabedoria de dizermos as coisas no momento certo, de muitas vezes ficarmos em silêncio quando deveríamos dizer uma palavra para corrigir, acertar uma situação, ou quando dizemos uma coisa, quando deveríamos ficar em silêncio. Então nós vamos meditar aqui em Provérbios, capítulo 18, que começa dizendo aqui no primeiro versículo: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse versículo primeiro nos fala sobre a importância de mantermos relações com as pessoas. Aquele que se isola das outras pessoas, ele busca que apenas a sua própria vontade seja atendida, que apenas o seu desejo seja realizado. Ele não compartilha do espírito de equipe. Não entende que sozinho pode ir mais rápido, mas em equipe pode conseguir muitos resultados bem melhores, porque onde existem duas ou mais pessoas pensando a respeito do projeto, existem mais ideias, existe um caminho mais rápido e fácil para se alcançar o objetivo. Por isso que o versículo 1 fala que aquele que se separa busca o seu próprio desejo, mas ele se insurge, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é a de que quando você faz as coisas reunido com outras pessoas, torna-se mais fácil. Fazer uma dieta quando você faz parte de um grupo de pessoas que estão todas com o mesmo propósito e umas ligam para as outras perguntando: e aí, está seguindo a sua dieta? Uma dá apoio para a outra. Correr em um grupo de corrida, em um grupo de caminhada, torna-se mais fácil do que estabelecer uma regra de fazer as coisas sozinho. Então o versículo primeiro deixa essa dica para nós. Se você tem dificuldade de ler um livro, você pode colocar um propósito de combinar com algum outro amigo, uma outra amiga: vamos ler esse livro. Vocês podem todos os dias mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: hoje eu li o capítulo 1, li até a página número tal, e você? E a outra pessoa assume aquele compromisso, e assim vocês conseguem cumprir os propósitos de maneira mais rápida. Versículo 2: não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Versículo 2 nos mostra que o tolo, ele não quer conversar com outras pessoas, crescer no seu relacionamento, entender o ponto de vista das outras pessoas, pensar a respeito das suas ideias e meditar para ver se realmente está certo ou se de repente está errado e pode melhorar o caminho. Ele se preocupa apenas em falar o que ele pensa. O tolo é aquele que se importa em falar aquilo que ele pensa. A ideia dele, a ideia dela é a melhor ideia. Na verdade, o versículo 2 ele se alinha com o versículo 1. O tolo ele se afasta porque ele busca o seu próprio desejo, não quer saber da opinião dos outros. Quando eu falo opinião, não é uma opinião de pessoas que você não conhece, aquela pessoa que vem dar uma opinião por dar, mas estou falando de ouvir os conselhos, de buscar conselhos, de pessoas que são sábias, de pessoas que sabem
fazer aquilo que você está querendo fazer, que você ainda está projetando, conversar com pessoas que já estão na sua frente, que já trilharam o caminho, que já têm resultados, que podem trazer facilidades para o seu aprendizado, para o seu conhecimento é importante. Versículo 3. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. O ímpio é aquele que faz a coisa errada. Quando o ímpio chega em um lugar, vem também o desprezo, porque o ímpio, aquele que faz a coisa errada, aquele que ignora as outras pessoas, aquele que só pensa a respeito da sua própria ideia, despreza a ideia que as outras pessoas apresentam no grupo. Veja que Provérbios capítulo 18 fala sobre a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando chega alguém assim, que só pensa em si, que pensa que a ideia dela é a melhor ideia, ele vem desprezando a ideia que as outras pessoas apresentam. E com a ignomínia é o desprezo, o pecado, vem também a vergonha. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Como nós dissemos no começo desse vídeo, o capítulo 18 tem muitos versículos que falam sobre o modo como nós usamos os nossos lábios, como nós usamos a nossa boca, com aquilo que nós falamos. Quando o versículo 4 fala que águas profundas são as palavras da boca do homem, ele está dizendo que tudo aquilo que você fala tem uma profundidade que você talvez não tenha se dado conta. Quando você fala, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, eu não sou capaz, você está alcançando um nível da sua alma que faz você acreditar que você realmente não pode. Nunca diga essas palavras. Cuide muito daquilo que você fala. Você diz, eu não posso, e o teu cérebro grava. E no momento em que você começar a realizar um projeto e tentar executar, todo o seu sistema cerebral vai boicotar você, porque você fala o tempo todo que você não pode, que não consegue. Diga, eu posso, eu consigo. Vá, execute e tente. E diga, eu vou conseguir. E se você tiver alguma dificuldade, procure conselho com outras pessoas. Não se isole. Juntando o versículo 4 com o versículo 1, que busca o seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Busque a verdadeira sabedoria. Converse com pessoas que souberam fazer aquilo e que tiveram resultados. E perguntem, como que eu faço para conseguir esse resultado? Como? É uma fórmula importante na nossa vida. Como eu faço? Como eu consigo? Com quem eu converso para conseguir realizar? Diga essas palavras ao invés de dizer que não sabe e que não pode. Porque o que você fala são águas profundas. As palavras que você fala são águas profundas. Preste atenção naquilo que você fale para o seu cônjuge e preste atenção para aquilo que você fala para os seus filhos. Tem pais que falam para os filhos quando os filhos erram. Dizem, você é uma pessoa que sempre vai errar, sempre vai cair, sempre vai falhar. Perdoe os seus filhos e diga, eu vejo em você um campeão, eu vejo em você um vencedor. Eu sei que você vai conseguir. Você errou, mas olhe, não faça mais isso. O caminho certo é este. Diga qual é o caminho certo e diga, eu sei que você consegue. Porque o seu filho ouvindo palavras de apoio, vindas de você, vai dizer, o meu pai está acreditando em mim, a minha mãe está acreditando em mim, eu posso me levantar. Por isso que a parte B do versículo 4 fala, ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Quando você usa palavras sábias, isso vai transbordar na vida dos seus filhos, na vida das pessoas com quem você conversa. Versículo 5, não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Trate o ímpio com correção. Trate o justo, dando ao justo aquilo que ele merece. Seja justo com as pessoas. Verso 6. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. Veja que o tolo entra em conflito.
Nunca entre em uma conversa quando você perceber que essa conversa é apenas para discutir. Se você entrar em uma conversa, entre para discutir soluções, formas de resolver o problema. Entre com o espírito de perdão, se houver necessidade de perdão, e de trazer uma palavra de correção, correção da rota, correção do caminho. Mas nunca entre numa discussão apenas para despejar palavrões, xingamentos, palavras que manifestam ira, raiva, desejo de vingança. Quando você tiver esses sentimentos, respire fundo e pense: eu não vou resolver o problema manifestando violência, palavrões e xingamentos. Eu vou só criar uma situação pior. Então saia, dê uma volta e pense em como resolver a situação. Se você não precisa mais conviver com essa pessoa, você pode não fazer mais negócios nem contrato com ela, simplesmente deixa esse contrato, deixa essa pessoa. Tem situações em que você vai passar por prejuízos financeiros, porque você não esperava que a pessoa iria violar o contrato e iria desrespeitar as regras. Mas o prejuízo financeiro é o menor dos prejuízos. O maior prejuízo é aquele que destrói a sua vida. Por isso é importante pensar, refletir. E se o prejuízo for muito grande, saia e procure realizar um acordo, contratando um mediador. Procure resolver sem a intervenção do Poder Judiciário. Porque se você resolver ingressar com uma demanda no Judiciário, o Judiciário é muito demorado. As custas são muito caras e muitas vezes os juízes não estão tão preparados para tomar aquela decisão mais justa. Existem muitas situações de injustiça no Poder Judiciário. Procure um mediador. Existem advogados que fazem esse trabalho de mediação. Procure algum advogado e diga: você pode fazer uma mediação, tentar conversar com a outra parte para fazermos um acordo? Aproveite e poupe o seu tempo. O Poder Judiciário pode levá-lo a ficar em angústia e aflição pelo enfrentamento de um processo que pode carregar a sua vida por muitos longos anos. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O verso 7 fala como é importante alimentar a mente e o coração com sabedoria. A mente, inteligência intelectual. O coração, inteligência emocional. Cuidar da ira, da mágoa, da raiva, do ódio. Ter paz. Por isso é tão importante buscar uma boa alimentação e a prática de esportes de maneira regular. Pessoas que praticam atividades físicas de maneira regular, além de cuidarem das articulações do corpo e de terem mais saúde, também conseguem liberar hormônios como serotonina, endorfina, que fazem bem para o raciocínio e para as emoções. Versículo 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. O versículo 8 está falando como é bom ficar naquelas rodas em que se fazem fofocas, mas no final aquelas fofocas entram no íntimo da pessoa que participa desses círculos de fofocas, e a pessoa vai corrompendo a pessoa, porque ficar fofocando a respeito da vida dos outros faz você perder o tempo em que você poderia estar lendo a palavra, alimentando a sua mente, alimentando o seu coração com coisas úteis para a sua própria vida. Tem pessoas que cuidam da vida dos outros e esquecem de cuidar da vida das pessoas da própria casa. Pessoas que deixam de realizar os trabalhos domésticos em rodas com vizinhos, perdendo seu tempo, deixando de cuidar dos próprios filhos por causa
dessas rodas de fofocas para falar da vida dos outros. Versículo 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. O versículo 9 fala que você precisa ser prudente na administração do seu tempo e na administração dos seus recursos, na administração do seu dinheiro, na seleção daquilo que você vai comprar para a sua casa. Você precisa de mais um sapato? Você precisa desse carro novo nesse momento? Você precisa trocar de telefone celular todos os anos? Você não pode esperar um pouco e trocar um pouco mais adiante? Porque se você faz essas trocas sem que você precise fazê-las todos os anos, você talvez esteja sendo negligente com a administração dos seus recursos e isso faz com que você desperdice muita das suas riquezas. Administre o seu tempo para que o seu tempo seja útil e administre os seus recursos de maneira inteligente. Faça uma organização a respeito dos seus gastos. Veja o que você realmente precisa. Comece a fazer aplicações financeiras e em investimentos para que no futuro você possa ter recursos financeiros para compor a sua aposentadoria. Você já pensou como vai ser a sua aposentadoria? Se você recebe um salário, se você tem apenas uma fonte de renda, você vai ter condições de pagar o seu plano de saúde quando você estiver na melhor idade? É necessário pensar a respeito disso. Pensar em criar um plano para que você tenha 2 ou 3 fontes, para que você possa suprir as suas necessidades no futuro. Talvez você tenha um imóvel, mas se você compra um segundo, você pode ter um futuro aluguel. E tem pessoas que dizem, eu já tenho a minha casa, eu já tenho o meu carro. Mas se você cria um projeto para ter uma segunda casa, você pode alugar e esse aluguel pode servir para compor os seus rendimentos. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O nome do Senhor é poderoso. Ele é Deus, Ele criou os céus e a terra, Ele tem o controle e domínio sobre tudo. Quando o versículo 10 fala que o Senhor é uma torre forte, significa que, por maiores que sejam as suas tribulações e dificuldades, quando você vai até Ele e pede socorro para Ele, Ele tem a resposta certa e Ele tem como manter as promessas e aquilo que Ele promete a você. Então o justo, ele corre para o Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O versículo 10 está dizendo, se você tem uma situação que você não sabe como resolver, corra para o Senhor, porque nele você vai estar seguro. Versículo 11, a fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. O rico é aquele que tem a sua confiança nas suas riquezas, no seu dinheiro. Ele acredita que com o dinheiro ele pode pagar os seguranças, ele pode colocar muros altos na sua casa e ele pensa, com esses muros altos eu estou protegido. Mas na verdade, por maiores que sejam as riquezas de um rico, ele não está seguro em relação à sua salvação. A salvação vem só por meio de Jesus Cristo. O rico também não está seguro em relação à sua saúde. Doenças como câncer e outras, como Alzheimer, podem afetar uma pessoa. Passamos por situações de pandemias ao longo da história e quando uma pandemia toma conta da humanidade, o rico não escapa se ele contrair aquele vírus, se ele for afetado por uma bactéria ou por alguma enfermidade. Mas o rico, ele pensa que a sua riqueza é a sua cidade forte e que o muro alto dá a ele garantias. Salmo 127 fala assim,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. O que o versículo 11 está dizendo é: ei, você que é rico, lembre-se do versículo 10, que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Só o Senhor é que é a verdadeira riqueza. Só o Senhor é que garante vitória no tempo da batalha, quando nenhuma moeda, nenhum dinheiro do mundo pode comprar aquilo que você busca. O dinheiro não pode comprar a paz. O dinheiro não pode comprar a transformação do seu filho. Quando o rico, que entrega muitos presentes para os seus filhos, e os filhos de desapontados que estão pelos erros, pelas omissões dos seus pais, já não se alegram mais com presentes, porque os presentes se tornaram algo comum. Então existem coisas que a riqueza não compra. Só o cuidado, a atenção, o relacionamento, lembrando do versículo 1, que aquele que se isola e não se reúne com as pessoas busca apenas o seu próprio interesse. Os relacionamentos muitas vezes são mais importantes para os filhos do que qualquer presente que um rico possa dar aos seus filhos. O versículo 12 fala: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O que esse versículo está nos falando é sobre o orgulho, que antes de uma pessoa ser quebrantada, a pessoa fica arrogante. Nós já meditamos em Provérbios capítulo 16, no versículo 18. Vamos ver aqui, capítulo 16, no versículo 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E nós dissemos que a soberba precede a ruína porque aquele que é soberbo supervaloriza uma qualidade, uma habilidade que ele tem. Nós até demos um exemplo. A pessoa treina os seus braços e fica muito forte, esquece de fazer o treinamento das suas pernas e ela começa a se ensoberbecer dizendo: veja como eu sou forte nos meus braços. Mas todos os dias ela fica arrogante, soberba, destacando a força que tem nos braços. E ela está, enquanto ela se ensoberbece, fica arrogante pela força dos braços, ela esquece de dedicar o tempo para fortalecer as pernas. Todo soberbo acaba caindo em ruína porque a falta de atenção nos seus pontos fracos faz com que ele venha à queda. Muitos impérios foram derrotados e caíram por esse motivo. Se fortaleceram em um ponto e esqueceram de prestar atenção nas suas deficiências, nas suas fraquezas. Por isso, a soberba precede a ruína. Enxergar bem aquilo que você tem de qualidade, prestar atenção nas suas deficiências, guardando a humildade, é o que permite que você vá adiante. E o versículo 12 fala exatamente isso. Antes de ser quebrantado, antes de ser derrubado, eleva-se o coração do homem. Vem a soberba. E diante da honra, vai a humildade. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Mais um versículo que fala sobre estultícia significa tolice. Então, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. No versículo 14, o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Então, o versículo 14 nos fala sobre a importância de guardarmos as nossas emoções. Quando você está enfermo,
mas você tem um espírito de que você vai se levantar, de que você vai ser restaurado. Todo o seu corpo responde melhor. Existe uma experiência que consiste em pegar um pouco de arroz cozido e colocar em 3 potes. Em um pote, você escreve indiferente. Em outro pote, você escreve palavras ruins. E em outro pote, você escreve palavras de amor. Nessa experiência que as pessoas fazem, elas pegam o pote do arroz indiferente e não falam nada durante 7 dias. No pote escrito palavras ruins, eles abrem o pote e dizem palavras de maldição. Que esse arroz apodreça, esse arroz não vale nada, esse arroz é muito ruim, e ficam falando palavras ruins. E no outro pote de palavras boas, eles dizem obrigada porque esse arroz é um bom alimento, porque o arroz é nutrição, é saúde. E depois de 10 dias, eles fazem uma comparação. E aquele pote de arroz, onde são dirigidas palavras de amor, ele fica intacto, praticamente inteiro. O pote em que são lançadas palavras ruins apodrece mais rápido e o outro indiferente fica um pouco estragado. No YouTube existem vídeos de pessoas que já fizeram essa experiência por 14 dias e eles mostram na câmera os resultados. Quem já fez esse experimento fala que você consegue ver os resultados a partir do 10º dia. Eu contei sobre essa experiência do arroz porque mostra como quando você diz palavras boas e você tem um espírito forte, você consegue se conservar por mais tempo e você consegue ter saúde, enquanto que quando você diz palavras ruins e não cuida do seu espírito, você acaba sendo arruinado e destruído. Versículo 15: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Nesse versículo 15 nós vemos o coração, o sábio, ele tem o objetivo de buscar conhecimento e ele inclina os seus ouvidos para a sabedoria. Aqui no capítulo 4 de Provérbios, nós vemos aqui, capítulo 4 de Provérbios, no versículo 23, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É muito importante você guardar o seu coração, porque quando você cuida do seu coração, da sua inteligência emocional, e você busca conhecimento, você sabe como resolver as situações da vida. E no capítulo 2 de Provérbios, aqui Provérbios 2, ele fala aqui: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nesse capítulo 2 nós vemos aqui a recomendação de fazer com que o seu ouvido fique atento, escolha, selecione o que você vai ouvir. Muitas pessoas ficam ouvindo muitos jornais e muitas vezes os jornais vêm para trazer apenas notícias ruins. Faça um jejum a respeito de notícias e jornais e comece a ler a palavra e ler livros de desenvolvimento pessoal para que você desenvolva o seu potencial. Vai ser melhor para a sua produtividade.
Versículo 16: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O versículo 16 está falando o quanto, mais um versículo que fala sobre relacionamentos. Como é importante você presentear uma pessoa no seu aniversário. Muitas vezes o presente não precisa ser tão caro. Uma lembrança é suficiente para que você mostre que você tem interesse, preocupação, que você tem atenção em relação à pessoa que trabalha com você, que faz parte do seu grupo de amigos, com relação ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Um presente alarga o caminho e leva-o à presença dos grandes. Versículo 17: o que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. O versículo 17 nos ensina a nunca tirar uma conclusão a respeito de qualquer assunto só com base na palavra de uma pessoa. Muitas vezes uma pessoa procura você para falar mal a respeito de outra pessoa. E quando ela conta a história, da maneira como ela conta a você, parece que ela tem razão. Parece que a outra pessoa é ruim. Mas, de repente, você escuta aquela outra pessoa e a história não é exatamente como contaram a você. Então o versículo 17 está nos ensinando que nos nossos relacionamentos sociais nós temos que ficar atentos quanto a tecer o julgamento apenas com base na palavra de uma pessoa. Versículo 18: a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Esse versículo 18 significa que até mesmo entre pessoas poderosas, pessoas que governam, existem situações em que há necessidade da sorte. As pessoas poderosas têm o hábito de dizer que elas negociam, que elas resolvem, que elas decidem, mas tem circunstâncias em que os poderosos não sabem resolver e eles ficam ali por muito tempo discutindo para ver como resolver a situação. E de repente, a vida, as circunstâncias, surge uma situação que favorece alguns e faz com que esses alguns saiam na vantagem. E isso se chama sorte. Sorte é algo que favorece alguém num determinado contexto e que faz com que a pessoa saia na vantagem. O versículo 18 fala que até mesmo entre os poderosos que estão acostumados a tomar as suas decisões a respeito de todos os assuntos, às vezes eles não conseguem resolver. Então, eles ficam esperando até que a sorte favorece alguns e esses se separam. Aqueles que são favorecidos, quando percebem que a vida, que as circunstâncias foram favoráveis a eles, logo que são favorecidos, se afastam daqueles outros, se afastam das negociações. Porque quando a sorte bate a porta, eles simplesmente se vão. É como aquela velha história, aquela brincadeira que as pessoas dizem: amanhã vou fazer um jogo na loteria e amanhã vocês não vão me ver mais. Aquela brincadeira que as pessoas fazem, porque a sorte vai bater na minha porta, então adeus a vocês. É mais ou menos isso. Existem situações em que os poderosos não conseguem resolver e eles dependem da sorte. Quando a sorte bate em favor de um grupo, aquele grupo que foi favorecido se separa dos outros e segue a sua rota, o seu caminho, os seus projetos. O que o versículo 18 está dizendo é que existem situações na vida em que você realmente faz tudo o que você pode, tudo que está no seu alcance, mas você depende da sorte para ser o ponto final, para que você consiga ser bem sucedido naquilo.
E esse versículo 18 nos faz lembrar que nós dependemos do Senhor, que nós dependemos de Deus, que nós, quando corremos para o Senhor, como diz aqui o versículo 10, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Aquele que coloca os seus planos, os seus projetos nas mãos de Deus, tem os seus pensamentos estabelecidos. Nós já lemos isso aqui em Provérbios, capítulo 16, no versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você confia as tuas obras ao Senhor, Deus estabelece os seus pensamentos para que você tenha as suas respostas. O versículo 19 nos diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O versículo 19, mais uma vez, está falando sobre relacionamentos. Nos seus relacionamentos, procure não ofender a ninguém. Por isso é tão importante saber conversar, saber o que dizer, saber ficar quieto quando precisa ficar quieto. Em Provérbios 17, no último versículo, nós lemos aqui no versículo 28, Provérbios 17: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Então nós vemos aqui no versículo 28 do capítulo 17, que quando o tolo fica em silêncio, ele é considerado como se fosse um sábio. Quando você entra em contenda, quando você entra em conflito, em guerra e ofende uma pessoa, muito dificilmente você vai conseguir fazer negócios com ela no futuro. Você, quando ofende o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, gera um problema enorme para a sua casa. Tem irmãos que ficam por anos sem se falar. Outro dia vi de um irmão que não conversava com a sua irmã por 16 anos, porque em um almoço de Natal, a irmã disse uma coisa para ele que o feriu, levantando um aspecto de uma situação que ele tinha passado. Veja, a falta de sabedoria afasta as pessoas mais queridas da sua vida. Por isso o versículo 19 fala que as contendas são como ferrolhos de um palácio. Imagine os ferrolhos que sustentam as portas de um palácio. As portas de um palácio são portas pesadas. Os ferrolhos são muito fortes para sustentar aquelas portas pesadas. A contenda é como aqueles ferrolhos. Guarda-se no coração e você não consegue recuperar a pessoa. Por isso que o versículo 20, que é o seguinte, vai ensinando que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Quando a sua boca traz palavras de renovação, fortaleza, alimento para outras pessoas, você recebe também esse renovo. Mas quando você só tem palavras de contenda, guerra, inimizade, conflito, quando você fala tudo o que você pensa, tudo que vem na sua cabeça e não medita antes de falar, o que você colhe é o mal. Versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mais um versículo falando que a sua morte, a sua vida, a sua demissão, a sua contratação, a sua sociedade, as suas amizades, a vida do seu relacionamento conjugal, do relacionamento com os seus filhos, depende do que você fala. É muito importante alimentar a sua mente e o seu coração para que você tenha boas palavras para dizer às pessoas. Versículo 22, o que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Versículo 22 fala que achar uma mulher, fala aqui de achar uma mulher virtuosa, de achar uma mulher que é companheira, que é amiga, que é fiel, que é trabalhadora, que é honesta, que se preocupa com o temor ao Senhor. Se você está na fase de procurar uma pessoa para um casamento, preste atenção em Provérbios capítulo 31. Lá você encontra 18 características
para uma mulher virtuosa. E existe a 19ª característica, que é temer ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor será louvada. Veja o vídeo que nós gravamos aqui no canal, chamado 5 minutos de meditação em provérbios. Nós gravamos um vídeo nessa série de provérbios. Esta série que nós estamos fazendo é a 4ª vez que estamos gravando provérbios. No mês passado nós gravamos provérbios e meditamos no capítulo 31 e apontamos 18 características da mulher virtuosa. Eu vou deixar aqui no link, deixar aqui no card, aqui em cima, esse vídeo, para que você possa assisti-lo. Versículo 23, o pobre fala com roubos, mas o rico responde com durezas. Fala aqui a respeito da postura das pessoas. O pobre sempre pede, está ali em situação de aperto e de dificuldade. O rico, na sua soberba, na sua arrogância, fala muitas vezes de forma dura. Esse versículo está aqui para ensinar como as pessoas reagem em geral. Muitas vezes, quando você precisa de um favor ou de algum benefício, você pede para o rico. Se você pedir alguma coisa para o rico, esteja preparado para receber uma resposta dura. Pode ser que ele diga a você: não tenho nada para você. Mas muitas vezes você pede ajuda para uma pessoa que é pobre, e aquela pessoa oferece o melhor que ela tem a você. Muitas vezes o pobre é aquele que atende melhor ao outro do que o rico. E o versículo 24 fala que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. O que o versículo 24 fala é mais uma vez sobre relacionamentos. Quando nós temos amigos, esses amigos podem nos ajudar, os amigos nos ajudam a realizar projetos, os amigos nos ajudam e nos incentivam nas horas difíceis, os amigos nos ajudam na oração, na leitura da Bíblia, no jejum, na corrida, nos esportes, no trabalho. É muito importante andar em relacionamentos. E existem amigos que são tão amigos que são mais chegados do que irmãos. Veja que o versículo 24, quando fala sobre amizade, ele completa a ideia do versículo 1. Quando nós lemos que busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que busca apenas o seu próprio interesse e quer resolver as coisas sozinho, acaba sendo prejudicado. Tanto o capítulo 18 fala da importância de relacionamentos, que o versículo 22 fala que o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Ou seja, aquele que encontra uma esposa, uma companheira na vida, encontrou uma coisa que é boa. É bom ter relacionamentos. Esse versículo pode ser lido também em favor da mulher. A mulher que encontra um bom marido, encontrou uma coisa boa, encontrou um companheiro de vida, encontrou uma pessoa, encontrou a benevolência do Senhor, encontrou uma pessoa com quem compartilhar a sua existência, a sua história de vida. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.